Você acha que as religiões em geral e o espiritismo em particular têm respostas para as questões tão complexas que a gente vive no mundo de hoje? O Livro dos Espíritos, por exemplo, que foi escrito em 1857, ou seja, há mais de 100 anos, consegue responder às questões de hoje? Olha, consegue sim. E é isso que a gente vai conversar e refletir no nosso programa Espiritismo Hoje. O nosso programa de hoje vai falar sobre um tema que nós já conversamos anteriormente, mas sobre outro enfoque. E o tema é suicídio. Mais especificamente, o livro Memórias de um Suicida, psicografado pela médium Ivone Pereira. Ao contrário das outras vezes, dos nossos outros programas, nós não temos uma mocidade aqui presente nos estúdios da Espiritismo.net. Mas eles nos enviaram algumas perguntas e quem vai responder essas perguntas é a nossa convidada Helena de Fátima. Prazer, Helena, ter você aqui. Tá, muito obrigada. E é sempre uma renovação de energia, oportunidade de nós estarmos conversando sobre esse assunto, que é uma grande necessidade, né? Especificamente do livro Memória de Suicida. Graças a Deus agora, com a questão do Setembro Amarelo, já está sendo muito mais divulgada, muito mais a nível de fóruns de debates, a nível de propagandas mesmo, o despertamento para essas 100 mil pessoas que suicidam por ano no Brasil. Não é pouco. 40% são jovens de 14 a 17 anos. Então, é algo para a gente estar verdadeiramente se preocupando e procurando ações, procurando qual é o fundo, o que está por trás de tudo isso. Então, gostei muito do convite. Pois é, tá aí o motivo da gente voltar a esse tema. Mas antes de começar as perguntas, inclusive aquelas perguntas encaminhadas pelos jovens, eu vou apresentar a Helena e explicar por que ela é a nossa convidada de hoje. A Helena administra duas instituições. Uma de atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco, que é a Aura Celeste, e a outra que é de atendimentos a pessoas com deficiência, que é o Lar de Daniel Cristóvão. E a Helena também está fazendo um trabalho agora, uma pesquisa, algumas reflexões sobre o livro Memórias de um Suicida. Eu vou começar, né, como eu sempre começo, lendo um trecho, uma pergunta mais especificamente do Livro dos Espíritos. E a questão é a seguinte, é a questão 957. Kardec pergunta: quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? E a resposta é a seguinte: as consequências do suicídio são muito diversas, não apenas fixadas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que provocaram. Mas uma consequência a qual o suicida não pode fugir é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a sua falta imediatamente, outros em uma nova existência. Helena, eu vou começar a partir dessa resposta dos espíritos com uma pergunta encaminhada por um jovem, Matheus Costa, de 15 anos. Ele pergunta o seguinte: uma pessoa que é a pergunta dele, né? Uma pessoa boa, que só faz o bem e que, no entanto, acaba se suicidando, por que essa pessoa, depois da vida, ela não vai para um lugar melhor, né? Um lugar como que muitos conhecem como céu? Bom, então a pergunta dele é muito pertinente. É uma pergunta de um jovem, mas com uma maturidade no teor da pergunta de um adulto. É essa a questão. Primeiro, por que uma pessoa que pelo menos pelo mundo, ela é considerada um homem de bem segundo o mundo, ela suicida-se e vai para locais onde estamos aprendendo que são locais que é atraído pelo espírito que saiu da morte pelo suicídio.
Então, como são várias questões, porque motivos para desencarnar multifacetários, são vários motivos que a pessoa acha para cometer o suicídio, a questão também de lugar também vai muito da cultura religiosa que a pessoa tem. Primeiro que lugar, céu, inferno, isso aí já desde 1857 que a humanidade já tem passos filosóficos, uma doutrina filosófica que veio mostrar para a humanidade a questão da vida futura, que está lá no céu e inferno, bem precisamente a questão da vida futura. Ele estava se referindo a um lugar de paz, de tranquilidade, que muitos conhecem como o céu, né? Exatamente. Então, primeira coisa, para responder qual é o nome dele? Mateus. Primeira coisa, Mateus, é uma reflexão muito interessante para a gente estar sempre também junto com você pensando o seguinte: existe sim uma essência do motivo principal dessa questão que a gente chama a cultura da desistência e da morte. A cultura da desistência e da morte, ela vem basicamente mais intensificando nas ideias do homem do planeta há mais ou menos uns 3 séculos com a questão do existencialismo. Então, foi muito divulgado algumas literaturas, algumas filosofias de que o homem não tem condições de resistir a determinada dor, né? Mas hoje em dia também está sendo muito divulgada, muito propagada uma palavrinha chamada resiliência, que é o entendimento que cada um tem uma condição específica para suportar a dor. Essa pessoa que na vida do dia a dia ela age dentro de um politicamente correto, uma coisa é você ser um homem de bem segundo o mundo, que é o politicamente correto. Não rouba, não mata, não causa prejuízo nenhum, é um cidadão. Outra coisa é o homem de bem segundo o quê? Deus. O homem de bem a gente encontra lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo para a gente aquele que cumpre com a lei de justiça, de amor e de caridade. Isso para iniciar, aí o Espírito começa a dar uma série de fatores de postura que a gente já começa a ler, a gente já começa a se questionar se realmente nós somos um homem bom. Por quê? Nem Jesus aceitou esse título. Quando perguntaram a ele, bom mestre, o que ele disse? Bom, Mateus, segundo Jesus, ele disse, bom mesmo, só o nosso Pai. O único título que ele aceitou foi o título de quê? De mestre. Então, já começa uma reflexão para nós em relação ao que é ser bom. Não é só não fazer o mal, né? É muito mais que isso. Não é não só fazer o mal, é justamente essa questão que você está trazendo. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, que é quando começa a estudar a questão das virtudes, que eu acho que é 989, ou é 989 ou 988, que Kardec começa a questão em relação, definindo o que é virtude. Então ele define o seguinte como virtudes. Então, virtuoso para os espíritos não é uma pessoa que tem o politicamente correto só. Isso é início, isso é o básico. Esse básico já é da humanidade atualmente. Ser bom, ser justo, ser cidadão. Mas ele traz o seguinte, a virtude como o seguinte: aquela pessoa que faz esforços voluntários para não se deixar arrastar pelos maus pendores. Então traz a virtude para dentro de você. Então essa virtude ela é invisível. Essa virtude é aquela virtude que quando a gente começa a deixar nos arrastarmos pela falta de fé, aquele pensamento de que qualquer problema na vida para você acabou o mundo. Na verdade, quando a gente se deixa arrastar pela ideia do materialismo, do existencialismo, qual é o sentido da vida? É o que o existencialismo, há mais de 300 anos, vem trazendo para o mundo. A vida só existe enquanto a vida existe o quê?
o ser orgânico. Porém, o homem virtuoso é, segundo o Livro dos Espíritos, é aquele que faz esforços voluntários para vencer essa má tendência de ser materialista, tendência de ser imediatista, tendência de só querer as coisas leves, risonhas, como propagandas que só aparece o bonito, o céu estrelado, só aparece as famílias, ninguém tem nenhum problema, as crianças são criadas sem ir a um sepultamento, são criadas sem ir a visitar um parente doente, sem conhecer o lado real da humanidade, sem conhecer a dor, sem conhecer os empecilhos, sem conhecer aquelas pedras que são muitas das vezes atraídas por você mesmo, para que você possa abrir limites, desenvolver potencialidades da alma. Como que a alma vai desenvolver potencialidade? Ela precisa passar por situações, as vicissitudes do mundo. Então, se esse homem é considerado o homem bom e justo, no momento que ele faz esforços para vencer a postura materialista, aí a gente vai perguntar, ele se matou. De qualquer forma, ele está tendo uma postura de desconexão com a ideia de Deus. Que se você está conectado com Deus em todas as atitudes que você faz, que conectado com Deus é a mesma coisa que está conectado com o outro e com as suas atitudes. Se todas as suas atitudes são de fé humana, confiança nas suas potencialidades a serem desenvolvidas, a fé divina, mesmo que eu não consiga realizar as coisas aqui e agora, porque eu não vivo uma vida de papelão, como diz André Luiz lá no Mundo Maior. O mundo não é um mundo de papelão, é um mundo real, onde existe dores, existe sofrimentos, existem obstáculos a serem vencidos. Se eu tenho essa cultura, que é a cultura da imortalidade, que é a cultura do aqui, do agora e do além, que é a vida futura, é muito difícil a pessoa se deixar levar por um dos maiores crimes, que é o crime do tirar a própria vida. Porque só quem pode, que é permitido por lei, só Deus. É da lei divina e natural, que só Deus pode tirar a vida. E quais são as consequências, Helena, com base, né, nas tuas reflexões sobre o livro Memórias do Suicida, o que acontece com uma pessoa, com um espírito que cometeu suicídio? Bom, como ele vai se deparar na outra vida? De qualquer jeito, o suicida é um clandestino no mundo espiritual. Um clandestino. Não era para ele estar ali? Não. Isso aí, olha só. Mas a gente deve amenizar as palavras. Tá bom, mas vamos ser realistas também. Existem variedades, porque você leu uma questão muito importante. Pega, por favor, essa questão novamente. Os espíritos, na questão 957, ele vem, presta aí, instantinho. As letrinhas são muito pequenas. Tá, vamos ver se eu consigo. Mas ele diz assim, quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? Quais são, em geral, as consequências? São várias. Porque... Por exemplo? Então, mas tem uma que é comum a todos, é onde eu quero chegar. Tem uma consequência que é comum a qualquer espírito, que é, sabe qual? Sabe, Mateus, qual é a consequência geral para todos? O desapontamento. Ele vem dizendo aqui vários... Ele fala sobre isso, sobre o desapontamento. Ele vai falando assim, essa é geral para qualquer espírito. Que desapontamento? De que não vai morrer. Que ele não vai morrer. E, na verdade, a pessoa não está querendo morrer, porque ela saiu da mão de Deus e ela esteve com Deus no ato da criação, ela esteve com Deus. Isso não é pouca coisa. Ela saiu da mão de Deus, impresso nela as leis divinas. Está na consciência a lei divina. Impresso nela a lei de adoração, é uma lei. É uma lei divina e natural, também a lei de adoração.
Está lá na questão na 649, por aí, das leis morais. Assim que começa no Livro dos Espíritos as questões das leis morais, começa com a lei de adoração. Bom, então olha só, tem a ver alguma coisa aí, uma mensagem para a gente. Será que foi à toa que Jesus trouxe a parábola do filho pródigo? Ele não estava querendo falar daquilo ali da dinâmica de vida física, não. Estava falando de uma dinâmica da relação, uma relação uma relação amorosa que devemos ter com quem? Com quem nos criou. Mas mesmo assim, pelo livre-arbítrio, que nós não somos máquina, você pode. Com todo o conhecimento do mundo, que uma coisa é o conhecimento, outra coisa é a introjeção desse conhecimento em você enquanto alma. É a gente viver o que a gente sabe, né? Você usou a palavra que eu estava procurando, é vivenciar esse conhecimento. Então, o filho pródigo, ele se desconectou do pai. Quando ele se desconectou, foram várias as consequências, ao ponto que ele percebeu que ele estava faminto. É quando o espírito, usando o seu direito do livre-arbítrio, e livre-arbítrio tem diretamente a ver com responsabilidade, ele tem o quê? Ele reencarna para poder, para o mesmo ambiente, para a mesma situação, ele dar continuidade. Quando ele estava na espiritualidade, ele estava como um clandestino, ainda não estava na hora. Ainda não estava na hora dele de fazer o que Kardec vem trazendo para a gente, lá na Gênese, chamado passamento, aonde você faz todo o desligamento do perispírito, célula a célula do corpo físico, mas ele se desliga, ele não rompe. O rompimento que traz várias consequências. Nós já estamos falando das consequências do suicídio. No suicídio há um rompimento da retirada do perispírito do corpo físico. No segundo momento, Kardec diz lá no Céu e Inferno. Só um minutinho, Helena. Nós somos corpo, perispírito e espírito. Eu sei que isso é óbvio para quem é espírita, mas só para explicar para quem porventura não seja. Vamos lá. Por isso que é bom estudar em equipe, né? É justamente isso. Como nós somos ser integral, né, como ela falou muito bem, é a necessidade do espírito, que somos nós que estamos falando, largar a vestimenta, o corpo físico. O largar a vestimenta por um ato contra a lei divina, que é o suicídio, ali vai haver um rompimento desse perispírito, que é o outro corpo do espírito, com o corpo físico. Um rompimento violento. Um rompimento violento, que causa consequência. Essa consequência, ela vai variar, mas ela é uma consequência natural para qualquer suicida. Ou seja, não é um castigo, né? Não, é importante tem a ver com o definir que não é um castigo. Tem a ver com livre-arbítrio é igual a responsabilidade. Tem a ver com a responsabilidade. Você não optou por aquilo ali, então você vai. Qual é a responsabilidade que você vai ter? De passar em gradações diferentes. Mas avançando no pensamento, no segundo momento, Mateus, existe a questão que Kardec traz para a gente lá, da perturbação. Aí é que vem a questão de como vai ficar o espírito. A perturbação, e isso é para qualquer desencarne, só que a gradação vai depender se é um desligamento natural ou se é para o rompimento. A perturbação é como você vai se encontrar, o modo que você vai estar no momento que você sai do corpo físico. Kardec chama isso de perturbação, não é perturbação psiquiátrica, não. É o momento que você está. Esse momento, o como, ele tem a ver de como você viveu. E nesse caso do suicídio, naquele momento, ele já tem na consciência dele a lei divina que diz: não pertence à lei de Deus, da inteligência suprema do universo, os seus filhos, que somos nós, os espíritos, a inteligência do universo, mas não somos a suprema, que a suprema é Deus, fazer a desistência da morte, pela morte, a resistência da vida através da morte. É uma desistência, não é um processo natural. Quando você faz isso, você mesmo se cobra. Não tem a ver com castigo. Essa questão de castigo foi muito incutido pelas antigas religiões tradicionais. Não existe castigo, existe um mecanismo natural. É uma fórmula matemática. Você disse uma coisa importante, Helena. Quer dizer, você disse o seguinte, que o sofrimento que esse espírito
tinha, né, que o levou a cometer esse ato, ele carrega esse sofrimento. Por isso ele não fica tão bem, né? Como... Esse é o ponto, porque não existe um fator que leva as pessoas ao suicídio. É multifacetário. E esse fator principal é a desconexão com a ideia de Deus. E a ideia de Deus, conectar com Deus, não tem a ver com religião. Tem a ver com a sua consciência. Muito importante. Então tem que entender. A gente tem uma questão do Livro dos Espíritos, Mateus, que era bom você também estar lendo, que é a questão 621, que é onde está escrita a lei divina. Está na Bíblia? Está na obra básica de Kardec? Está no Alcorão? Esses são pequenos lembretes. Pequenos lembretes, sabe para quê? Para dizer para a gente, olha, a Bíblia está lembrando você que a lei divina está na sua consciência. O Alcorão, a obra básica de Kardec é para lembrar-nos que a lei divina está na nossa consciência. Por isso Jesus, o governador do planeta, veio ao planeta por um processo de reencarnação para dizer para a gente o quê? Sobre o reino dos céus, que está onde? Na consciência. Então, o local e o grau de sofrimento também está na consciência, não é externo. O local que o suicida vai depender, sabe de quê? De como ele vivia. Não é só sobre o ato em si. O ato gerou ele ser clandestino no mundo espiritual. O ato gerou um crime, que tem atenuantes e agravantes, como todo crime. Se a justiça de um homem já prevê atenuantes para crimes, que dirá a lei divina que está na nossa consciência, que diz para a gente, estando na nossa consciência, você tem livre-arbítrio de obrar, porém, as leis universais botam limites nos nossos desmandos. Então, como você disse, quer dizer, a situação dele no mundo espiritual vai depender de como ele viveu aqui. Ou seja, se ele procurou agir de uma forma positiva, trazendo bem para as outras pessoas, ele vai ter uma situação melhor? Porque se ele agiu no bem, de qualquer forma, ele tem o bem dentro dele. E aonde você vai, quando o André Luiz traz, que vem falando da túnica eletromagnética, que é a ambiência psíquica de cada um, e quando Jesus fala para o cego de Betsaida, ele morava numa aldeia com mais ou menos 50 casas. E Jesus pergunta, tu queres que eu te cure? Ele fala, quero. Então ele queria ser curado. Jesus passa a mão, esse é Marcos 8, não é aquele que cuspiu na areia, não. Jesus cospe no olho, passa a mão, pergunta, o que o senhor está vendo? Eu vejo homens que andam como árvores. Jesus fez a cura gradativa. Passou novamente a mão, o que você vê agora? Ah, ficou assustado, e ficou maravilhado que ele estava vendo tudo. Então ele já estava vendo com profundidade, com clareza. Vendo, enxergando as coisas, observando, tendo um feeling para as questões. Aí Jesus vira para ele e diz o seguinte, ele queria seguir Jesus, não vem me seguir não. Isso está na Gênese, quando lá aquela parte da Gênesis, que eu acho que é capítulo 18, os milagres evangélicos, naquela parte. Aí Kardec foi muito preciso nessa relato disso. Então ele diz o seguinte, quando Jesus diz para ele o seguinte, volta para sua casa sem passar pela aldeia. Como é voltar para casa sem passar pela aldeia se a casa estava dentro da aldeia? Porque não estava vendo, não tinha nada a ver com casa, não tinha nada a ver com aldeia, tem a ver com clima, tem a ver com consciência, tem a ver com crença, com cultura. O que você acredita, o que verdadeiramente quem verdadeiramente é você? Ou você é o politicamente correto, para todos verem, ou você é aquele que está nas propagandas, um mundo de papelão, ou você é um ser humano real, que chora, sofre e permite que os outros choram e sofram. E você é empático, você está ali, posso ajudar? Estou aqui para ajudar ou não? Ou você se fecha no quadradinho e vive a sua própria vida. Isso aí é que é o seu clima, isso aqui é a sua aldeia. Então quando Jesus falou, não volte para sua aldeia, se você no dia a dia está na sua aldeia, está em todo o seu clima de desistência, né, que é a cultura da desistência, da morte, aonde você for, porque
Quem você é não é o corpo físico. Você se desligou do corpo físico por uma ruptura, por uma ação do livre-arbítrio, através do suicídio, mas você continua sendo a mesma pessoa com o mesmo clima. Então, a sua casa é o que você é. Aonde você for, você vai levar a sua ambiência psicomagnética. Imagine um montão, todo mundo junto, que é onde cria os vales dos suicidas da vida. Tem aqui uma pergunta, Helena. Será que eu fui clara? Muito. Você foi clara. Existe aqui uma... tem uma pergunta aqui que é a seguinte. Algumas perguntas. No Céu e o Inferno, existe o caso... No livro, né? Céu e Inferno, escrito por Kardec. No Céu e Inferno, existe o caso do Luís e Vitorine. O Luís se mata em nome do amor. E São Luís diz que ele não tem tanta parcela de culpa. Porque se foi ele... E São Luís diz que ele não tem tanta parcela de culpa. Aí a pergunta, por que se foi ele que optou pela morte? E aí eu vou colocar uma outra junta. Existe suicídiozinho, ou seja, suicídio em menor escala? Bom, o caso dele é um caso... Vamos lembrar rapidamente uma cultura do mundo. A gente está falando muito nessa questão da cultura da existência. E falei no existencialismo, lembra? Que há 300 anos também isso vem sendo muito incrementado. Então tem uma obra que foi tão perniciosa no mundo que gerou, em 1774, gerou a primeira notificação na delegacia de tanta gente que se mataram. Por quê? Por causa do jovem Walter. O jovem Walter é um personagem da obra de Goethe, aonde ele, por amor... ele se mata. Então ficou... O que gerou na ambiência psíquica? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Com o quê? Com a sugestão, com o arrastamento. O que virou moda, né? Não tem essa coisa do modismo? Aliás, desculpe, é uma outra pergunta. Porque hoje o suicídio está na moda. Olha só. Então, olha só, muito boa essa pergunta, para a gente estar entendendo o seguinte. Então, virou moda por causa do jovem Walter, 1774, e virou moda também por causa da Ana Karenina, que era chamada, sabe como a Ana Karenina era chamada? A heroína de Leon Tolstói, A heroína foi aquela mulher, aquele personagem que, pelo fato dela ter largou o marido, né, todo mundo sabe a história, e depois o parceiro dela abandonou ela abandonou o marido e a filha, e ela depois se viu traída pelo seu atual companheiro, né, e assim, não aguentou com aquele sofrimento, ela vai e se mata. Só que mesmo Leon Tolstói, depois na espiritualidade, ele vem, que ele era comunicante, a dona Ivone era médio dele. Ele vem dizendo que ali ela já era a ex-heroína, a anti-heroína. Porque essa postura é uma postura que contamina nós, os invigilantes. Que contamina-nos quando a gente não tem uma conexão, um relacionamento mais estreito com a ideia de Deus, que é justamente isso que Jesus veio trazer, é justamente isso que a doutrina espírita tem trabalhado incessantemente na divulgação da ideia de Deus, das ideias de Jesus enquanto emissário de Deus, né? Para que a gente tenha muito cuidado com isso, tenha muito cuidado com o que é modismo. Tenha muito cuidado por causa do arrastamento, porque como nós estamos falando também de leis naturais, e qual é uma das leis naturais do nosso planeta? É a lei de atração e afinidade. Quando a gente mal perceber, a gente está se afinizando com um grupo de ideias, porque o veículo do pensamento é o fluido cósmico universal. Então, quando a gente emite um pensamento, o veículo, sendo o fluido cósmico universal, ele rastreia o universo. O meu som tem limite para chegar, só vai ser ampliado por causa de máquinas, né? Mas está sendo jogado para o fluido cósmico universal, para o universo. Então, quem tem finalidade, quem tem sintonia com essas ideias, absorve essas ideias sem se dar conta. E acaba amplificando mais, para a gente... Potencializando. Então, um vai potencializando com o outro quando vai sendo divulgado. Por isso que eu estou falando da questão do existencialismo. Então, a gente tem que ter muito cuidado para ter um projeto de vida. Qual é o projeto de vida que eu tenho? De repente eu não tenho nenhum. De repente eu tenho um projeto de vida do autor, do cantor. Por exemplo, a baleia azul, o problema não é a baleia azul, o problema é o mar contaminado. Se a baleia é azul, porque o mar está contaminado. Por que o mar está contaminado? Das ideias.
das famílias. Não existe culpa, é um crime dizer que é culpa da mãe, do pai. É responsabilidade de toda a sociedade, que quando um ser é lançado para evoluir através da criação, através da mão de Deus, ele não vai evoluir sozinho. Nós vivemos numa aldeia, nós vivemos em comunidade, que todos são responsáveis. Então, a mídia é responsável quando ela divulga determinadas conteúdo que é extremamente materialista. Então, a cultura do afeto, a cultura da retidão, a cultura da solidariedade. Hoje em dia, se tiver uma propaganda que fala de solidariedade, todo mundo bate palma, porque a gente anseia pelo amor. Mas o que você está dizendo em relação à pergunta que ele fez, existe então gradações, existe uma certa relativização em relação ao suicídio. Nesse caso que ele citou, houve um suicídio por um amor desfeito. Os livros que você citou, a mesma razão. Quer dizer, existem situações diferentes para suicidas? Sim, existe ideias diferentes, consequências diferentes. No Memória de Suicida, por isso que é muito importante todo mundo ler e estudar o Memória. O Memória é um livro para ler e estudar. E tem que ter um projeto em cima dele, porque não é só ler e estudar. O que mais o suicida, o espírito que está em situação de suicídio precisa? De oração, de prece. Então, o Memória é um livro que você estuda ele, ponto e vírgula, não é para ler capítulo sem entender as palavras, é ponto e vírgula, e tem que, se é necessário, é bom que se faça a oração pelo suicida. Então, no Memória, tem um capítulo, na segunda parte do Memória, que os espíritos ali vêm trazendo o seguinte: é um capítulo que vem falando de um grupo de espíritos que suicidam pelo sentimentalismo. Aí, olha só, eu fiz um link com o jovem Walter, que em nome do amor, ele se desconectou de uma responsabilidade com a lei divina, tá? A Ana Karenine também. Quando ele falou moda, eu vim trazendo a questão da sugestão e do veículo do pensamento, que envolve todo mundo pela lei da sintonia e da atração. Então, eu já estou dizendo para ele, eu já estou explicando o que significa moda. É uma lei de atração e de afinidade. Cuidado com o que a gente está lendo, ouvindo, e muito cuidado ainda nas famílias onde diz que os filhos têm direito de escolher o que eles querem. Será? Será que é bom deixar um filho ficar em casa vendo um filme de terror? Como fica a emoção dele? Será que é bom o filho escolher todas as opções dele? Será que ele já tem estrutura espiritual para decidir no que vai ser bom para a saúde psíquica dele? Dá a ele uma responsabilidade maior do que ele tem condições de arcar. Será que isso não gera uma solidão? Será que não é solitário a criança ou adolescente que ele... A gente sabe, nós somos pais, a gente sabe que a gente também tem desejo de academia, de trabalho, de estudo, um tempo só para mim, mas o filho... é uma responsabilidade muito grande, porque ele, antes de ser nossos filhos, são filhos de Deus. A gente vai ter que dar conta daquilo ali. Então, ele não tem condições de sozinho ficar fazendo determinada escolha. Então, é responsabilidade de todos. É responsabilidade do amigo, da mãe do amigo, que muitas vezes a gente não tem uma sensibilidade para ouvir aquilo que ele não sabe falar. Por isso que a literatura, da mesma forma que a literatura induz você a uma cultura da desistência, existe literatura que faz um projeto de vida junto com você, dá sentido para a vida. Sentido para a vida não tem uma relação direta com as vicissitudes da vida, porque já está falando, vicissitudes naturais. Todos os seres no planeta Terra, para evoluir, e precisa de vicissitudes. Mas ela não é o motivo para você se deixar levar pela cultura da desistência e da morte, não. Ela é o contrário, são instrumentos da lei divina para que nós possamos, utilizando eles, transformar
o esterco em adubo. Mas para isso eu preciso estar em equipe, com a família, com a escola e com a comunidade. E com Deus. Quando eu falei, cuidado com a desconexão com Deus, que em primeiro lugar com Deus. Mas a gente ensina, a gente conduz a criança e o adolescente para aquilo que a gente acredita que é a conexão com Deus, ou a gente vai esperar ele crescer para decidir? Muito importante, Helena. A gente está terminando agora o nosso programa. Eu gostaria de te pedir para deixar uma mensagem, deixar um recado final para esse pessoal que está nos ouvindo. Deixo sim. Primeiro, o recado final que o meu coração pede para deixar nesse momento ainda vai em cima da ideia de Deus. Somos filhos de Deus. Então Deus é a inteligência suprema do universo, Ele é criador e, muito além de criador, Ele é mantenedor. Então a gente precisa estar cultivando essa ideia de Deus mantenedor. Quando a gente cultiva a ideia de Deus mantenedor, qualquer situação que estejamos passando, qualquer problema, todos eles vai ter uma solução. Só que precisa tempo e espaço. Nós precisamos aprender a não sermos imediatistas. Precisamos aprender e a serenar o coração para a gente adquirir aquilo que João 6 veio dizendo para a gente quando ele diz: tenho-vos dito que você pode ter a paz de Jesus. Mas para ter a paz do Cristo é preciso ter ânimo. Para ter ânimo é preciso não ficar desejando a paz do mundo, porque a paz do mundo traz aflição. E a paz de Jesus é quando ele disse: eu venci o mundo. Tá? Então, é uma mensagem de João, não exatamente como ele falou, mas na minha interpretação rápida, para a gente não ficar desejando só a paz do mundo, porque ela vai trazer aflição. Mas a paz do Cristo não. Então, a paz do Cristo é o ânimo que a gente tem que ter. Por quê? Por sermos imortais. Que Jesus nos abençoe. Helena, obrigada. De fato, esse é um tema que requer tempo, né? E temos muitas questões para se discutir, para analisar. Mas eu acho que o importante, né, além de toda a mensagem que a Helena já deixou, é a gente lembrar uma passagem de Kardec na Gênese, que ele fala que nós estamos mergulhados no fluido divino, né? Como já foi dito aqui tão bem pela Helena. Deus não é uma entidade apartada de nós estamos mergulhados nesse fluido divino. Portanto, vamos nos conectar com esse fluido, vamos sentir esse fluido presente na nossa vida a todo momento. E o sofrimento passa, né? E se a gente desistir da vida, a gente vai levar esse sofrimento com ele. É isso aí, pessoal. Se vocês quiserem nos enviar, como eu já disse, mensagens, perguntas, sugestões, o nosso e-mail é hoje@espiritismo.net. Até o próximo programa.